Olá, boa noite a todos. Na nossa segunda encontro, na nossa segunda aula da nossa semana Black. Sejam bem-vindos a todos aí. Então, eu vou reforçar um pouco sobre uma revisão do que nós vimos, né, na nossa aula um de ontem. Seja bem-vinda aí, Bela. Deixa Boa eu noite. reforçar aqui o que nós vimos na aula um. Então, sobre o protocolo um pouco, né, da coerência biopsíquica dentro do nosso propósito como um todo, ele vem nessa intenção, né, de uma forma, deixa eu voltar aqui, de nós pararmos de ser terapeutas bonsais, vamos falar assim, no qual a gente acaba deixando nosso cliente dentro de uma dependência, né, de alguém cuidar nesse sentido, para ele se tornar aí um terapeuta como se fosse uma árvore, né, nessa analogia, com autonomia sobre si mesmo. É esse o nosso propósito como um todo, ok? E nesse sentido, onde que entra o protocolo da coerência biopsíquica, qual que é a função disso? Em que vai na parte estrutural. Qualquer pessoa, para que uma semente germine, você precisa, quanto mais consciência e controle sobre, por exemplo, o solo estando arado, adubado, preparado, você tem muito mais certeza que você vai jogar uma semente ali e ele vai germinar. Então, o protocolo da coerência biopsíquica, ele vem nessa intenção de deixar um solo preparado para que germine tudo que você vai plantar do presente para com o futuro. Então, trabalha na estrutura primordial, ok? Na nossa estrutura primordial de preparação do nosso cliente. Como brevemente nós falamos, a estrutura dele é transformar o desejo em ação para mudanças extremamente rápidas, em que o grande problema de todos os colapsos que tem é essa questão da mente estar incoerente em relação ao corpo. Ou seja, nós temos desejo, nossos clientes têm desejo, todos nós temos desejo, e quando nós não conseguimos fazer com que o nosso corpo processe esses desejos e transforme em ação, isso vai gerar um colapso. E nós vamos aqui a nível estrutural trabalhar essa metacognição, que é essa inteligência e autonomia do cliente, dele próprio pegar qualquer grãozinho, qualquer fagulha que você jogar, ele próprio desenvolver isso num grande bolo, né? Ele ter essa autonomia sobre si próprio, porque querendo ou não, toda mudança é, é devido ao processo de autonomia do nosso próprio cliente, né? Ele precisa ter a autonomia da sua própria mudança, né? Isso vem da autopoiese, da biologia cultural também nesse sentido. E o nosso objetivo principal aqui, dentro do nosso bate-papo de hoje, depois eu vou abrir para perguntas aí também complementares, sobre desvendando nessa estrutura da transformação rápida, né? Então, o segredo para guiar nossos clientes para um poder do momento presente, desvendando essa metacognição rapidamente, e estratégias para transformar insights em mudanças complementares imediatas. Então, a gente se aprofundou bastante nesses pontos aí na imersão que tivemos, né, no nosso sábado. Eu vou trazer alguns pontos principais e depois a gente abre para dúvidas aí para que possa ficar claro como um todo. Então, o principal ponto que a gente vai trazer, inclusive um ponto específico que nós abordamos na imersão, e eu vou trazer aqui esse ponto específico para que a gente possa gerar reflexões de todas as respostas, venha a ser exatamente aqui sobre os trabalhos científicos, ok, que mostram sobre os efeitos negativos da terapia do passado. Né? Então, o primeiro ponto sobre os efeitos, nós vamos falar sobre os trabalhos, sobre os efeitos, os resultados de focar no passado, por que que a terapia do passado não funciona. Não é sabe, você está tentando corrigir um buraco, tem um buraco no solo, você está tentando corrigir um buraco. Mas nós estamos falando sobre preparar o solo, sobre arar o solo, sobre adubar esse solo para as sementes vindouras e brotarem lá na frente, e não sobre corrigir um problema, né? Não sobre focar em correção de problema, até mesmo dentro do empreendedorismo, quando você foca em prevenção de problemas, o seu foco não é para crescimento. Você está focando em prevenir os problemas, ok, mas e correção de problemas, mas você não tem um foco no crescimento. Né? Então, o foco no crescimento vem muito também, nós podemos falar aí sobre a medicina integrativa, né? As medicinas mais integrativas
com uma visão, logicamente, de uma pessoa coerente por trás dela, que permite com que trabalhe o sistema da imunidade, desintoxicação, para que a imunidade floresça e reforce essa imunidade do presente para com o futuro, nessa resolução. Depois nós vamos mostrar aqui o porquê que esses pensamentos, né, também não se transformam, né? A gente sabe aí que tem muitos pensamentos, né, aquelas na física quântica, pensamentos positivos, afirmações positivas. Fale por 15, por exemplo, né? Fale por 15 vezes no dia, por 21 dias, eu me amo, que você vai se amar, que eu sou próspero, que você vai sentir próspero. Que a gente sabe o que mais vem são frustrações, na verdade. E depois também sobre o terapeuta influenciar negativamente o resultado do paciente. São os 3 pontos cientificamente eu trabalho para vocês aqui, para a gente refletir em toda essa dinâmica que eu trouxe aqui. São vários trabalhos dentro de uma sequência, né? Esse primeiro trabalho, vou até dar um zoom em trabalho por trabalho para ficar mais claro para vocês aí. Em que o cérebro não distingue claramente entre uma memória traumática e uma experiência atual, ativando respostas fisiológicas e emocionais. Aqui tem todo o fundamento, ok, do estudo, pesquisador e link, mas eu separei para ficar só o ponto cerne de nós discutirmos. Então, o cérebro não distingue claramente entre uma memória traumática e uma experiência atual. Então, muito sobre esses fundamentos da terapia do presente para o futuro é que nós temos que entender. Quando nós focamos no passado, onde que 99,9% das técnicas focam no passado, biologicamente, nós estamos fazendo com que as nossas células revivam aquele trauma, mesmo que tenha décadas para trás. As nossas células, né, o nosso corpo, ele é atemporal. Ele está vivendo aquilo como se fosse o momento presente. E outros estudos complementares, que eu vou até trazer aqui, já nesse sentido, já mostram que quanto mais a gente treina, igual você ir para academia, você está treinando, 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 você está reforçando, você está aprendendo, você anda de bicicleta, quanto mais você treina andar de bicicleta, mais hábil você fica. E assim são nossas células. Quanto você mais força o seu cliente a viver o trauma do passado, mais hábil você está deixando essas células expert no passado, expert no problema. Isso vai desenvolver como uma cadeia de problemas como neurose, vai desenvolver um perfeccionismo, aquela capacidade de só olhar para o defeito, para o que falta, e também essa pessoa vai ter muita dificuldade de focar na solução no futuro. Ela fica preso, focada no passado. E é isso que a terapia focar no passado, por isso que não consegue desenvolver muitos pontos. Segundo o trabalho, o impacto neurobiológico no trauma. Ativação de memórias traumáticas desencadeia mesmo as respostas fisiológicas e emocionais experimentadas durante o evento original. É um pouco que eu já falei, são trabalhos meta-análise, são trabalhos diferentes. Você vê se eles estão convergindo as ideias, né? Ativando aquilo que eu estou falando, mas vai reforçar. A pessoa revivendo o trauma do passado, o corpo vai sentir como se fosse naquele momento presente. Isso está reforçando. Terceiro trabalho, a revisitação constante dos traumas mantém o sistema de resposta ao estresse ativado, podendo levar a problemas de saúde física e mental a longo prazo. E este é um grande problema aí nesse sentido. O quanto que você faz com que aquela pessoa viva o passado, mas ela entra num sistema de alerta. Inclusive, dentro da imersão, né, da bioengenharia, nós entramos em muitos detalhes sobre biologicamente, nós temos 2 planos de energia. Nós temos a energia biológica, né, fisiológica e biológica que nos move, que é a da proteção, e a energia do crescimento. Então, o estresse, ele nos leva para a energia do crescimento, no qual as nossas células estão a nível de defesa, ou seja, param de levar o ser humano para o crescimento, que é a digestão e a liberação de novos genes para renovação celular. Então, por isso que o estresse causa envelhecimento, e tudo isso chega a um certo ponto de desgaste celular, em que as células acabam entrando em degradação e podendo levar a células defeituosas como o câncer. E esse é o ponto, né? Chega a um certo ponto do estresse em que toda a fisiologia da pessoa está sofrendo com aquilo, né? Nós entramos em muitos detalhes, tudo biologicamente, fisiologicamente, como isso acontece, mas o fundamento é isso. Quando a pessoa está focada no passado, ela está no estado de estresse, e o estado de estresse no estado de alerta, o estado de alerta só traz um desgaste, não é só desgaste emocional, desgaste biológico, desgaste fisiológico, no entanto que a gente vê literalmente dentro da nossa cultura, aquilo é muito aquela frase lá que o estresse causa envelhecimento. Isso é fato, ao ponto de gerar doenças autoimunes por não gerar essa renovação
celular e correção dos problemas. No 4, né, reviver traumas do passado repetidamente pode reforçar circuitos neurais negativos, criando um ciclo vicioso de sofrimento. Reforçando tudo que você percebe que são trabalhos diferentes nessa meta-análise que eu estou fazendo aqui, que convergem, todos eles estão reforçando os mesmos pontos. E esse é o ciclo do sofrimento em que leva para essa bola de neve, né, não só sobre doenças autoimunes, mas não só sobre a neurose, não só sobre esses padrões de focar no negativo, mas ao ponto da pessoa estar dentro de um buraco e não conseguir daquele buraco e entra no processo de um looping, levando à depressão crônica. E o último trabalho dessa parte aqui é que focar excessivamente no passado pode ativar redes cerebrais associadas à depressão, enquanto o foco no presente e no futuro pode promover resiliência e bem-estar. Presta atenção nisso daqui. Olha só. O foco no passado desenvolve a depressão. Estudos comprovam que terapias com foco no passado proporcionam um bem-estar. O caminho maior dela é para desenvolver depressão. Eu preciso encontrar a causa no passado. Sinto muito, é o que você aprendeu. Dentro da nossa cultura, 99,9%, hoje tem alunos aí, 14, se não me engano, em 15 países. Isso é mundial, eu posso falar, tá bom? 99,9% foca no passado. Por quê? Olha, não vamos filosofar muito aqui, enfim, porque isso tem várias vertentes, mas o fato é que se você está dentro de uma caixinha azul e você só aprende tudo que está dentro da caixinha azul, se falar do verde, você vai interpretar o verde a partir do azul. Você não concebe na sua mente, não é concebível que não exista um mundo além do azul que não precise do azul, porque você só conhece o azul. E esse é um fato, por isso nós precisamos sair da nossa caixinha cultural. E nesse estudo prova, ó, o foco no presente e no futuro, ok? Desenvolve a resiliência. Resiliência. Ok, nós estamos treinando as células para esse próprio ser humano aprender a lidar com seus próprios problemas, cair e levantar. Exatamente como o depoimento que eu coloquei lá hoje, nesse sentido, que é o que? A metacognição. E esse é o ponto. Se você quer sair desse marasmo dos resultados na terapia em 2025, esse é um ponto principal. Você não é mais um curso. Tem pessoas que já entrou na nossa comunidade com 35 cursos e ainda não sentindo completa, não sentindo realizado, porque seus clientes não se curam e o valor da terapia não consegue sair. E isso tem total vínculo, ok? Tem total vínculo sobre o foco no passado com baixos valor de terapia. Certo? E eu vou juntar esses pontos para vocês depois. Não tem como você prosperar, ser alto ticket, ter poucas pessoas que te pagam bem, para você conseguir ter tempo de qualidade de vida e você conseguir depois até ter tempo para fazer ações filantrópicas para impactar muitas vidas, se você tiver o foco no passado. Sinto muito. Ok? Eu vou fundamentar isso para vocês daqui a pouco. Então, esses são os estudos científicos principais ligados sobre os resultados de focar no passado. Esses são os pontos de construção. E aqui sobre os pensamentos, né? Será que realmente os pensamentos transformam os comportamentos? Ou por que as pessoas se frustram tanto e em pouco se transformam? Então aqui, ó, tem todos os fundamentos científicos, tá? Que eu trouxe aqui. Só que eu só vou passar os resumos para ficar, né, um pouco mais. Acho que eu não mexi, não, né? Não, tá tudo aqui mesmo. Só para ficar um pouco mais didático para vocês aqui, certo? Então, o primeiro ponto, olha só, os pensamentos, as práticas de pensamentos positivos e afirmações positivas sem fundamentos de coerência biopsíquica entre a mente e o corpo, a biologia, quando se faz por aí, como qualquer um se faz e só repetir por aí, pode criar uma dissonância cognitiva, quando não alinha com as crenças atuais. Ou seja, isso separa mais, causa mais um caos, mais ruído entre a mente e o corpo. Eu estimulo mais forte ainda a minha mente, ela entrar em separação sobre o meu corpo, entrar como se fosse virasse inimigo. Um quer para a esquerda, outro quer para a direita, eles começam a entrar em um conflito e esse é um desgaste energético muito grande, levando para todo aquele caos, foco no problema. Podem diminuir a motivação ou criar uma falsa sensação de realização. Olha só. Só pensar positivo, pensa naquilo. Tem outros trabalhos que eu nem coloquei aqui, mas complementando isso, que já provam e mostram a nível de ciência, de estudo, que uma pessoa, que a gente vê muito por aí, certo?
Cria uma imagem perfeita, cria um paraíso, cria aquela imagem ilusória que você vai criar o seu futuro, né? Na física quântica traz muito. Ok, isso é verdade. Só que tem que ter mais coisas, não é simplesmente criar uma imagem. O que acontece é que muitas pessoas na camada 4 que nós falamos, ou pessoas em que ficam na esperança do esperar, pessoas que não agem, elas criam ilusões e elas acreditam tanto naquelas ilusões, mas não percebem que para aquelas ilusões acontecerem, ela precisa de um processo para chegar lá. E por ela não conhecer o processo, entra num processo de colapso muito maior, gerando frustrações nesse sentido. Então, isso gera baixa energia e está provado que as pessoas que criam demais ilusões sem entender o processo para chegar lá, sem saber como ter o processo de chegar lá, ela está mais perto da depressão. Entende? Desenvolve mais a depressão. Tem outros trabalhos que eu não trouxe aqui que fundamentam isso. Ou seja, o que mais tem na terapia é: olha, você tem que cuidar mais dos seus filhos, olha, você tem que sorrir mais, olha, você tem que estar mais motivado, você tem que aceitar seus pais, você tem que. é, Você tem que ser mais positivo, você tem que ser mais proativo, você tem que focar em solução. Mas enfim, beleza, ok. E aí, me ensina como que eu vou controlar a minha ansiedade? Me ensina como que eu vou ser mais proativo? Me ensina como eu vou aceitar meus pais? Eu compro meio quilo no mercado? Eu vou lá e passo o cartão na farmácia e compro aceitação? Não, é um processo biológico. Então, não é só sobre uma cobrança do que o outro tem que fazer. A solução está em ele saber como gerar biologicamente o processo. Não adianta você falar a pessoa está na margem direita do rio, olha, atravesse para a margem esquerda que a sua vida vai transformar. Beleza? Questão não é isso que vai mudar a vida dele. Realmente a vida dele vai mudar quando ele chegar na margem esquerda. Mas a questão é, como que ele vai atravessar o rio? Se você não for aquela pessoa que vai ajudar a pegar nas mãos para ele atravessar o rio, seja nadando, seja construindo uma ponte ou um barco, não importa. Se ele nunca vai conseguir chegar lá. Porque se ele tivesse conseguido chegar lá, ele já teria chego, não seria um problema, não teria te procurado. Ele não precisa ser mais um para cobrá-lo ao que ele sabe que fazer, sabe para onde tem que ir, mas não sabe como ir. E esse é o grande problema do colapso das pessoas com tentativa de suicídio. Tantos terapeutas piorando os quadros das pessoas. Outro trabalho. Podem ser rejeitadas pelo subconsciente se forem muito distantes da autoimagem atual. E por isso que as afirmações positivas por aí, se forem muito longe da realidade criada, como eu falei, né, dentro de uma ilusão, longe do que a pessoa aplica, meu, isso vai ser pior para ela. Nosso inconsciente vai falar: meu, isso é besteira. O nosso diálogo interno vai falar: nossa, isso é bobagem. E gera essa briga interna, como se nós tivéssemos vários bebezinhos dentro de nós e um bebezinho começa a rechaçar o outro, começa a tirar sarro do outro, começa a brigar, começa a desvalorizar o outro, desfazer do outro. Nossa, isso é bobagem, isso é bobo. E o outro tá lá e eu sou melhor. Enfim, começa a ter briga interna. Isso só gera gasto de energia, enfim, como um todo. Podem criar um efeito rebote, levando a mais pensamentos negativos. Isso é batata. Pensamentos positivos é: nossa, eu sou feliz, ou eu me amo, ou eu sou próspero, e daqui a pouco eu vou repetir isso, daqui a pouco eu vejo que eu não fiquei próspero, eu começo num diálogo eterno, me autocriticar, e isso vai virando a bola de neve. Gente, não é assim que funciona. Nós temos que ter uma corresponsabilidade sobre o que nós prometemos para com o outro. E essa é a questão. Todo o trabalho da coerência biopsíquica vem, sim, nós vamos falar muito amanhã, de como nós vamos construir os pensamentos a nível, certo? As afirmações são frases, vão construir afirmações bioquânticas, com essa coerência biopsíquica entre a mente e o corpo. Porque é fato, o pensamento transforma, gera em ações, é parte de tudo, é a magia sobre tudo, mas não é de qualquer jeito. E outro ponto importante é sobre como o terapeuta influencia negativamente, né, os nossos clientes. Da mesma forma, tem todos os fundamentos científicos aqui, tudo bem? Mas eu resumi aqui para ficar um pouco mais fluido. Senhoras e senhores, o que mais temos são pessoas transferindo responsabilidade. No entanto, que dentro do protocolo da coerência biopsíquica, dentro de todo o trabalho do Novo Mundo, da Escola do Novo Mundo, tem um trabalho muito forte de nós terapeutas, um autodesenvolvimento, uma autoconsciência que não existe no mercado. Porque insanidade, nós queremos resultado diferente, esperando as mesmas coisas. Se nem nós aplicamos isso na nossa vida, é uma ilusão nós acharmos que nós vamos poder fazer isso pelos outros.
No entanto, nós temos vários princípios, e outro é que para me ajudar o outro a sair do buraco, eu preciso conhecer meus próprios buracos. Tem outro princípio que fundamenta dentro da nossa comunidade, são 10 princípios, né? O outro princípio é que 80% do resultado do seu cliente é a relação humanística, da conexão, da relação construída entre o humano para com o humano, entre terapeuta e cliente. Apenas 20% é uma técnica. Então, quando o terapeuta que mais tem são transferentes de responsabilidade para a técnica, deixa eu pegar ali na minha prateleira, né? Aqui, ó, uma técnica para ansiedade, agora tem outra técnica para depressão, tem outra técnica aqui para emagrecimento, essa técnica vai transformar a sua vida. Sinto muito. Não funciona. E aqui esses trabalhos científicos também trazem isso. A qualidade da relação terapêutica é crucial para o sucesso do treinamento, do tratamento. A relação, sem relação, o que nós mais vemos são prepotência e arrogância dentro dos terapeutas. Dentro dessa prepotência e arrogância, a semântica, por isso que as pessoas fogem de terapia. A semântica das pessoas é: eu sou o cliente, eu sou um carro estragado que estou sendo levado para uma oficina para ser consertada pelo grande mestre vestido de branco, terapeuta, nesse sentido, ok? E esse é o ponto principal. A falta da empatia e conexão pode levar a resultados negativos e abandono de tratamento. Então, nesse ponto é, é muito importante nós entendermos que não é pela pessoa desistir, não é o problema dela não se permitir. Você não se permite, você não se... Não, é a nossa construção, como nós estamos nos moldando ao perfil daquela pessoa. Então, isso é muito importante porque é como se tivessem várias portas. Lembra das portas desesperadas, né? A porta da esperança, tem múltiplas portas, e aí a gente está com a chave naquela fechadura e não está fluindo, não está fluindo, não está fluindo, não está fluindo. E quando não está fluindo, a gente está querendo arrebentar aquela porta e entrar à força, e não funciona assim. Nós temos que trocar de porta até que nós achamos qual é a porta certa para essa fechadura. Olha só, esse trabalho. A arrogância e a falta de vulnerabilidade do terapeuta podem prejudicar a eficácia terapêutica. Olha só, a falta de vulnerabilidade e a arrogância prejudica a eficácia terapêutica. E olha, eu posso falar para você que isso é 80% do grande problema dos resultados é assim. Não, eu sou um terapeuta humanizado, eu sou um terapeuta perfeito. Sinto muito, ninguém é 100% perfeito. A humildade de percebermos o mais rapidamente o quão nós erramos, o quão nós estamos desconectados, o quão nós estamos desestabilizados, para que nós possamos corrigir o mais rápido possível diante daquela sessão, daquele perfil, para nós conseguirmos reajustar a rota quando não estiver dando certo. Porque quando nós não estamos conectados com nós mesmos, nós pegamos um caminho no qual a gente quer forçar, entende? Só que, na verdade, é nós que temos nos readaptar a tudo isso, ok? Tratar os clientes de forma mecanicista, sem considerar a importância e relevação humanística, leva a resultados inferiores. Então, todos esses trabalhos nessa meta-análise estão trazendo toda essa consciência da importância, porque o que nós mais vemos aí que tem, até mesmo na psicologia, são a cibernética da primeira ordem e da segunda ordem. Você não enxerga, você não vê aqui no Brasil, cibernética de terceira e quarta ordem. Então, nesse ponto, é muito importante nós entendermos que a gente prega muitas teorias aí sobre teoria de sistemas. Eu sou um terapeuta sistêmico, está na moda, mas nem ele próprio sabe lidar e explicar o que significa sistema. E muitas vezes, na própria definição dele, ele próprio se contradiz o que significa sistema. E imagine dentro, ele prega lindas teorias sobre humanização, sobre sistema, mas dentro da sala, das quatro paredes, ele age como se o nosso cliente fosse uma máquina na cibernética de primeira ordem. E isso é o que mais acontece. Sabe, porque não tem um desenvolvimento de consciência como um todo. Inclusive, pregam lindas teorias já na cibernética de segunda ordem sobre a família, né? Sobre o emaranhamento familiar, mas na verdade, quando vão tratar, trata-se na cibernética de primeira ordem. A compaixão e a autenticidade do terapeuta são fundamentais para criar um ambiente terapêutico eficaz. Enfim, todos esses trabalhos trazem toda essa consciência, certo? Da importância e da relevância como um todo. E por isso que dentro do protocolo da coerência biopsíquica, né, diante de tudo isso, o grande resultado é nós trabalharmos a mente, certo? Dentro de uma conexão biológica, como que o nosso corpo está falando mandarim e a nossa mente está falando português, como que eles podem aprender a falarem a mesma língua
para que isso tenha essa correlação e nosso corpo entenda e consiga processar para gerar e transmutar em novos comportamentos. Porque somente assim vai ser uma mudança sustentável, como o depoimento que eu coloquei hoje. Então, imagine aqui que o protocolo da coerência biopsíquica é como se fosse, lembra da analogia que eu falei na aula passada, né? É como se fosse um rio, certo? E nesse rio, deixa eu até voltar aqui, é como se fosse o rio, nesse sentido, ó, o rio, quando o rio está límpido aqui, ele tem a água límpida e transparente, porque os meus desejos estão alinhados com os meus comportamentos. E aí eu tenho uma água límpida e transparente. Nesse barranco aqui, quando não tem plantas, quando tem chuva, acaba assoreando, jogando terra, né? E ficando aquela água turva, começa a ter ruídos, ou seja, essa água não está transparente, essa conexão entre mente e corpo. Por isso nós plantamos dentro da afirmação bioquântica, são pequenas plantinhas, e a gente vai cultivando para que ela desenvolva raízes mais profundas, que é a metacognição. Quando tem essa estrutura profunda, pode chover, que chover sempre a água vai estar límpida. E essa água límpida aqui, ela é necessária para que essa árvore seja alimentada e construa dentro das suas raízes, suas profundidades, a sua autonomia do ser a partir dali. Ok? Então, esse é os pontos principais sobre os nossos fundamentos dentro do diferencial da terapia, né, focada no futuro, partindo dos princípios da terapia do presente, da coerência biopsíquica para gerar essa autonomia dessa pessoa. E esse processo ele é como se fosse uma carta na manga. Você pode utilizar ele em qualquer perfil de cliente, em qualquer momento. Você pode utilizar ele tanto nas suas terapias, com os seus processos, enfim, no que você já faz, no início, no meio e no final, com aqueles clientes que estão enroscados e não evoluem também. E também você pode usar como um processo terapêutico fechado que você vende ele, que a maioria dos nossos alunos, como eu já falei, vendem a 600, 800 reais no Brasil, em torno de 150 euros na Europa. Todo o nosso processo tem uma relação de custo-benefício, de investimento. Então, todo o nosso programa, além de você aprender esse protocolo, que é muita estrutura, vocês não vão estar sozinhos nesse primeiro movimento, né? Esse projeto, como está no um projeto de lançamento da terapia do presente, onde vocês vão dominar o protocolo da coerência biopsíquica, eu próprio vou estar cuidando nessa primeira fase. Depois são os meus mentores que vão cuidar. Então, nesse projeto tem encontros de 15 dias, no planejamento, mas no início eu estou fazendo semanal os encontros. E você vai ter todo esse apoio, né, de supervisão para você implementar esse processo nos seus clientes, até mesmo com você, com o meu apoio, não só na nossa comunidade Tira Dúvidas aí 24 horas por dia, que eu vou estar lá dentro, como também dentro das nossas mentorias semanais nesse processo. Inclusive, tem tanto terapeutas que estão iniciando transição de carreira, quanto terapeutas lá dentro da minha comunidade já participaram de outros processos que faturam aí perto de 100 mil, ok? Então, é um pouco sobre isso. E amanhã nós vamos entrar nos detalhes de como funciona a aplicabilidade do protocolo da coerência biopsíquica, todo o passo a passo de como aplica esse processo para vocês entenderem com detalhes o porquê que ele é tão eficiente. Mas vocês viram aqui todo esse fundamento, né? E na quinta-feira nós vamos liberar essa condição especial que ela não vai voltar, é apenas para Black Friday, com muito apoio, com muita condição especial como um todo aí dentro do projeto. Tudo bem? Então, eu espero você na nossa aula de amanhã para que eu possa tirar todas as suas dúvidas em relação ao protocolo, como é que funciona como um todo.